Olá, pessoal. Eu caí essa semana. Caí aqui no quarto, aqui, bati o joelho. Machucou meu joelho aqui, ó. Tá machucado aqui, tudo doendo, tudinho aqui. Tá doendo aqui da perna, daqui do osso, tudinho osso. E eu não fui no doutor nem nada. Olá, pessoal. Queria falar um negócio aqui. Fazer um vídeo aqui. Que o senhor dono da casa aqui, que nós mora, ele tá muito doente, sabe? E ele tá com de barriga d'água nele. Ele tá muito doente, tá quase morrendo, né? Aí eu tá falando pro homem assim: nós temos que rezar muito pra esse homem, pra Deus dar mais vida pra ele, pra ele não morrer logo, não, porque se ele chegar a morrer, aí a dona senhora, a esposa dele, vai querer vir aqui tirar nós da casa. Aí nós vai ter que sair da casa e vai ter que ver se alugou outro sítio pra morar. Aí eu tá falando: meu homem, vamos rezar, o jeito é nós rezar e pedir pra Deus, que é pra Deus dar mais vida pra esse homem viver mais. O nome dele chama de um carrinho, né? Ai, tô rotando pepino que eu comi. Pepino eu comi. Fazendo dieta. Dieta com meu arroz, com tomate, pepino, beterraba e pepino, tomate, beterraba, berinjela, giló e arroz. Fazendo dieta, porque eu tô com gordura no fígado, né? E agora eu tô tomando um remédio apista, aquele remédio, coisinha lá de dar passarinho. Aí o homem comprou, aí faz o chá e toma, pra tirar a gordura da barriga. E a barriga tá muito grande, mas não é de comida, não. É inchaço mesmo de coisa lá, olha a barriga como é que tá. Tá muito grande a barriga, mas não é de comida, não. Ela murcha e incha. Olha, tempo ela murcha, tempo ela incha. Mas não é de alimentação, não. Que agora eu tô fazendo dieta, que é pra ver se ela coisa. Ela tá falando pro homem assim: homem, vamos rezar pra esse homem não morrer, não. Porque se esse homem chegar a morrer, aí nós vai ter que sair da casa da dona senhora Aparecida. Aí vai ter que alugar um sítio pra morar no sítio, né? Porque já foi no advogado, o advogado falou que não tem direito de tomar o que é dos outros, né? E o advogado falou assim que ela pode dar um dinheiro para comprar um sítio ou um pedaço de lote, ou então vender a casa aqui para nós, né? Vender a casa, né? Que a casa aqui também não vale muito, né? O que vale mais é o terreno, porque a casa não presta, né? O que vale mais é o terreno. E dos tempos que a gente mora aqui, só de aluguel a gente já foi mais de 200 mil, né? Mais de 200 mil reais. 200 mil reais dá para comprar um sítio bom, 100 mil reais, comprava um sítio bom. Mas não, o homem quis ficar aqui todo esse tempo todo. Aí fomos no advogado, o advogado falou que não tem direito. O advogado falou que só tinha direito se estivesse morando assim, sem pagar aluguel. Estivesse morando de graça, assim, sem pagar aluguel. Aí tinha um direito. Aí tinha um direito de ficar com a casa. Mas como paga aluguel durante mais de quase 30 anos, então não tem um direito. Aí o advogado falou que ela tem o direito de dar um lote, ou então o direito de dar uma boa quantidade de dinheiro. O advogado falou, né? Juiz. Ela tem o direito de dar uma boa quantidade de dinheiro, ou então o direito tá para ela dar um lote, ou então a quantidade de dinheiro, né? Pra gente sair da casa. Que a gente não pode sair da casa sem ela dar nada. Aí o advogado falou que a gente pode sair, mas só que a gente tem um direito de ela dar ou um lote, ou então uma quantidade de dinheiro para comprar um sítio. E é isso. Mas eu tô rezando pro homem lá não morrer, não, né? Porque eu gosto de morar aqui, já acostumei, né? E eu tô rezando pra ele não morrer, não, porque Deus me livre guarde. Se esse homem morrer, meu Deus, perdoe falar.
A senhora vai querer vir aqui, vai querer tomar a casa que a gente mora, né? A casa é dela, não é nossa. A gente não tem direito de tomar, que é dos outros mesmo, né? Isso é verdade. Ai, tô rotando, passando mal. Também não tô boa também, não. Ai, tem vezes que eu alimento, boto tudo pra fora, alimentação. Vou lá no vaso, boto tudo pra fora. Passo mar. E é isso, pessoal. Eu queria falar, só isso. Mais nada. Eu vou ficando por aqui com o vídeo. Eu tô ruim, tô boa, não. Ai, querendo vomitar já de novo. Ai. Ontem eu vomitei, só até sangue na minha garganta. Só até sangue da garganta minha. Vomitei, passei mal ontem. Aí eu fui lá no tanque, né? Porque o homem tava no banho tomando banho. Aí eu passei mal. Falei, meu Deus, tô passando mal. Aí eu tive que ir lá no tanque lá, eu vomitei lá no tanque, saiu sangue da minha garganta. Saiu sangue. Por causa que eu deu resfriado nele, foto. E eu tava rouca, tô resfriada, né? Aí eu caí, esse dia aqui no chão aqui, bati a perna no chão, aí machucou minha perna aqui, tá doendo tudo aqui, o osso do minha perna, machucou aqui, machucado, e tá doendo tudo aqui, esse osso aqui da perna aqui, tá doendo daqui até aqui embaixo, o osso, e eu não fui no doutor, e tá doendo aqui tudinho o osso da perna aqui, e os pés ficam, às vezes dá cãibra nos pés. Eu fiz os pés e quase não consegui fazer meus pés. Aí eu pintei meus pés de. Pintei de uma cor, é. Deixa eu ver se dá pra ver. Acho que agora não dá pra ver, né? Só dá pra ver do outro lado se virar a câmera. Aí tá dando cãibra no pé, nos pés meus. Nos meus dois pés. Ai, 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 ai. Tá dando cãibra. Aí dá cãibra nesse aqui, nesse dois. Aí tem vezes que me dá frio, muito frio também. Dá muito frio. Aí deu cãibra no pé agora, olha. O jeito que o pé meu ficou. Olha. Olha que jeito que ele tá. Tem vezes que ele fica pra baixo, dá cãibra pra baixo, fica pra baixo. Aí tem vezes que dá cãibra. Eu falei pra minha filha, hoje deu cãibra. Agora ele tá gelado. Aí eu pintei ele. Pintei o pé. Pintei a mão, fiz a mão. Fiz o cabelo, pintei o pé também. E tá dando cãibra. E eu fiz malemar porque eu não tá aguentando. Por causa da coluna. Tá dando cãibra aqui embaixo, aqui. Aqui, esse pedaço aqui, ó. Tá doendo aqui. Tudo. Essa parte do pé aqui tá doendo tudinho. Ai. E tá dando. Deu cãibra agora. Ai. Ai, senhor. Ai. É tão ruim cãibra, né? E é isso. E é isso. Ontem eu passei mal e vomitei sangue. Aí saiu sangue da minha garganta. Pelota de sangue, assim, desse tamanho. Aí eu falei pro homem, falei, vomitei sangue, velho. É o sangue da minha garganta, né? Pro meu filho também. É o sangue da minha garganta. Hum, hum. É sangue da garganta minha. Porque eu tô esfriado. Peguei esfriado. Aí dói os ouvidos também. Aí eu lavei minha cabeça, tomei banho hoje, lavei a cabeça. Aí eu peguei e botei o pano na cabeça, por causa do. Pra não pegar friagem. E é isso. Aí eu tô rezando pra esse homem não morrer, não, porque ele é dono daqui da casa, né? Foi Deus me livre e guarde, meu Deus. Faz esse homem viver mais, não deixa ele morrer, não. Senão vai querer tirar nós da casa aqui, né? A casa não é nossa, mas eu sei que a gente tem que devolver a casa. Só que, por enquanto, quero viver, morar aqui mais, né? É, até receber uma herança lá que eu tenho pra receber lá do meu pai lá. Meu pai deixou no banco. Meu pai faleceu. Deixou uma grana lá no banco, muito alta, no banco. Só que, porém, que ele, antes dele falecer, ele pegou e falou assim, eu vou morrer e não vou deixar o dinheiro para ninguém. Vou deixar no banco e não vou tirar e não vou botar
Não vou botar o dinheiro no nome de ninguém. Só vou tirar o dinheiro para pagar o caixão, pagar a placa só. E não vou dar o dinheiro para ninguém. Quem quiser que se vire, depois arruma advogado. E foi isso que aconteceu. E o dinheiro tá lá no banco, ninguém consegue tirar. Minha mãe tá batendo com o advogado para tirar, porque ela falou que, ai, se eu tirar o dinheiro lá, e eu rezando, né? Se eu conseguir tirar o dinheiro lá, vou dar a sua parte para você, porque ela tá rezando para dar certo, para te conseguir tirar esse dinheiro, para me dar minha parte. E da minha parte eu vou quero comprar um sítio para morar com meu filho, né? E comprar as coisas também que eu preciso comprar, algumas coisas também, né? E, ele, e esse dinheiro que ele deixou lá no banco lá é muito dinheiro, não é pouco dinheiro. Ele deixou uma boa quantidade de dinheiro, bastante dinheiro no banco, né? Só que ele falava quando ele era vivo. Ele bebia muito, né? Ele falava, eu vou morrer bebendo. Aí, ele falou assim, só que tem um. Eu tenho muito dinheiro no banco, vou morrer, não vou dar o dinheiro para ninguém. Quem quiser, depois que eu morrer, que se vira. Que arruma advogado, não vou passar o nome de ninguém. Mas ele não fez isso, sabe por quê? Porque é ruindade. Porque ele era baiano, né? Ele era baiano lá da Bahia do. Bahia Passu. Passu. Tassu. É Tassu. Bahia Tassu, né? Veio lá da Bahia Tassu, né? E ele não passou dinheiro no nome de ninguém, porque era ruindade, ruindade, né? Mas tá bom, ele não deve estar no céu, porque pessoas desse jeito não vai pro céu, vai pro inferno. A alma dele deve estar queimando fogo do inferno, né? Deve estar queimando no inferno, porque se ele fez isso daí, ele não deve, Deus não deve ter aceitado ele no céu. Porque agora a minha mãe que tá se batendo lá com os papéis com o advogado, ver se o advogado com o juiz, tô tossindo também, chiado, pra ver se o advogado arruma lá, que a minha mãe falou que se o advogado conseguir tirar o dinheiro, que aí depois que tirar, minha mãe vai dar um pouco de dinheiro pro advogado para pagar o advogado, né? Pro advogado resolver, né? E o advogado tá batendo com os papéis, já vai fazer 2, 3 anos já, menino. Mano, acho que é isso, mais ou menos, nessa faixa. E é isso. E até agora nada. O ano passado também bateu o ano inteirinho, e o ano retrasado, e nada, o dinheiro não saiu. E quanto mais o dinheiro vai ficando lá no banco, vai rendendo mais ainda, né? E ninguém sabe quanto dinheiro tem, né? Se tem 1 milhão, se tem 2 milhões. Aí, quando receber esse dinheiro, tem que repartir. Tem que repartir para os irmãos. Tem que ser uma parte para cada um, né? É uma parte para eu, uma parte para os outros irmãos, uma parte para cada um. Aí eu sou a segunda herdeira, né? Eu sou a segunda herdeira dele, né? Tem um primeiro herdeiro, que é o meu irmão, e a segunda herdeira sou eu, né? E tem a caçula, né? E tem um outro menino, casou, não precisa. Meu irmão não precisa, que já tem casa, já tem terra, tudo. E outro irmão também não precisa, que já tem casa, já tem um monte de coisa também. Já tem um monte de casa, já tem um monte de terra também, fazenda, tem carro, tem um monte de coisa, mas eu não tô com inveja, não. E outra minha irmã também não precisa, porque já tá fazendo casarão também, né? Ela não precisa. E só quem precisa mais desse dinheiro, mais mesmo, só é a minha mãe e a minha irmã, que é caçula, que chama Luciana, e eu, né? Aí falei pra minha mãe, quando a senhora receber lá o dinheiro, o meu pai deixou no banco, a senhora me dá a minha parte pra eu, mãe. Não deixa, não esquece de eu, não. Falei, não, filho, pode deixar. Vai rezando lá. Quando eu receber, eu vou te dar a sua parte, sim. Não vou esquecer de você, não. Eu falei, dá sim, mãe, não esquece de eu, não. Não vai dar dinheiro para os outros que já tem as coisas, não. Porque eu não tenho nada. Eu moro lá no Pouso Alegre, naquela casa lá, e a casa não é minha. E os meus irmãos já têm as coisas e eu não tenho. Então, quem precisa mais do dinheiro é mãe, eu e a Luciana. A mãe tem que dar, pegar a tua parte e botar no banco
e da minha parte e da Luciana e, e a da minha parte, né? E é isso. Aí eu contei pra ela, né? Aí falou, tá bom, né? Aí o advogado foi lá no juiz lá e o juiz falou que não tem direito de receber o dinheiro, que não sei o que não sei o que lá. Aí eu falei assim, gente, mas como é isso aí? Como é que não tem direito? Ninguém morreu. Se quem morreu foi meu pai. Nós temos direito porque tem família. Se tem família, tem filho, então o dinheiro, se o dinheiro, ele morreu já, né? Ele não levou dinheiro, o dinheiro ficou no banco. Então o dinheiro tem que ficar para nós, tem que ficar para os filhos, porque tem filho, tem família. Então, aí eu falei pra minha mãe, se esse advogado aí não resolver, vem aqui em Pouso Alegre, traga os papéis, que aqui na Pouso Alegre tem um advogado bom aqui, ele resolve. Aí eu não vou pegar o dinheiro tudo pra eu. Não precisa mais ficar com medo que eu vou pegar, eu não vou pegar o dinheiro tudo pra eu. Eu só vou querer a minha parte, que é minha parte, né? Só que eu acho que ela não trouxe os papéis com medo de advogado conseguir tirar o dinheiro e com medo de eu pegar o dinheiro tudo pra eu, né? Certo? Acho que é isso, né? Mas às vezes ela pensou isso, né? Que às vezes eu não confia nele. Mas eu falei pra ela, pode confiar nele, mãe. Será? A senhora não confia nele, eu sou sua filha. Eu tenho aqui em Pouso Alegre tem advogado bom que resolve os problemas, coisa aqui. Juiz, o advogado aqui já é quase juiz. Ele resolve. Só que ela falou que ia vir e não veio para resolver. E fica lá com o advogado da Bom Repouso. E o lá do Bom Repouso não resolve nada. E o dia tá lá no banco e a gente tá precisando do dinheiro para comprar um sítio. Eu precisava da minha parte para comprar um sítio para morar com os meus filhos, né? Porque a casa aqui tem que devolver, né? E o dono lá tá doente lá, né? Mas, mas eles não querem fazer nada. Eles não querem correr atrás do advogado aqui, né? Tá, tem uns papéis. Eu falei, mãe, pega os papéis que tá na mão do advogado aí e traz aqui. E aí nós vai levar no escritório lá do advogado ouvir os que é com a juiz. Vai conversar com o advogado aqui do Pouso Alegre, que daqui do advogado aqui é bom e ele resolve, né? Pra mãe, o problema. Aí ele, porque ele já é com a juízo, aí ele vai resolver pra mãe. Ele vai conseguir tirar o dinheiro. Aí a mãe pega, ele vai dar o dinheiro na mão da mãe. Aí a mãe pega o dinheiro, a mãe paga um pouco para ele, porque ele resolveu o problema, né? De tirar o dinheiro. Aí a mãe pega e tira a parte sua, e tira a parte da Luciana, minha irmã, e dá a minha parte, né? Minha parte, mãe, pode me dar o quê? Só uns 300 mil, tá bom? Só para eu comprar um sítio, comprar um carro, comprar uma vaca, um boi, arrumar os dentes das crianças e ver se pago o curso da menina, né? Mas ela não confia nele, né? Ela tá achando que eu vou pegar o dinheiro tudo pra ele. Só que eu não vou fazer isso, né? Falei pra ela que eu não vou fazer isso, né? Mas ela nunca confia nele, não confia nele. E é isso, né? E é isso, pessoal. E eu tô precisando do dinheiro e o dinheiro tá lá no banco lá. E eles não fazem nada. Eles ficam lá. Vai nada. Com medo de eu pegar o dinheiro tudinho. E é isso. Eu não arrumo advogado aqui porque eu não tô com os papéis, mas se eu tivesse com os papéis na minha mão, eu ia lá no advogado lá e resolver tudo. Aí ia conseguir tirar esse dinheiro aí, ia dar um pouco de dinheiro pro advogado. Aí já pegava e dava parte pra ela e a parte pra minha irmã, né? Mas eu falei pra ela já também isso aí. Por isso que eu não resolvo, porque os papéis não tá na minha mão. O papel tá na mão do advogado lá do Bom Repouso, né? Mas não tá com eu, né? Então, quem tem que resolver é o advogado, que, né? Não é a pessoa que resolve. Quem resolve isso aí é o advogado e o juiz. O juiz tem. E o advogado resolve com o juízo, e o juiz bate o martelo. E esse advogado que tem aqui em Pouso Alegre, aqui, ele já é quase juízo, que ele bateu o martelo e liberar. Não, o dinheiro está liberado para receber, já vou pagar, pronto, final. Porque tem família, então o dinheiro é da família, né? Porque tem direito. E é isso. E até agora não recebeu nada, nada de dinheiro.
E a gente precisa e nada de herança. E a herança tá lá no banco, lá de Cambuí, lá. E ele falava, eu vou morrer, não vou deixar dinheiro para ninguém. Não vou passar no nome de ninguém. O dinheiro vai ficar lá no banco. E tá lá no banco o dinheiro. E aí, desse jeito, a vida. Porque esse cara era muito ruim demais. E toda a vida ele foi ruim. Ele pegava a gente, batia na gente, tirava sangue das costas da gente. Toda a vida foi ruim, nunca foi bom. Eu tô achando que ele não tá no céu, nada, tô achando que ele tá no inferno. Ele tá lá queimando no inferno lá. Queimando, torrando lá no meio do inferno lá. Porque ele era muito ruim. Ele era tão ruim. Por que ele não passou dinheiro no meu nome? Eu, a segunda herdeira. E antes dele morrer, ele podia ter pensado bem. Ele falou, não, já que eu vou morrer mesmo, vou chamar a Madalena aqui antes de eu morrer. Aí eu falo para trazer os documentos, vou lá em Cambuí com ela de ônibus. Aí eu já pego e falo pro banqueiro passar o dinheiro no nome dela. Que daí ela, passando dinheiro no nome dela, aí depois que eu morrer, ela pode pegar com o CPF e o RG, ela recebe dinheiro. Mas não, ele não pensou nisso. Ele pegou, tirou só o dinheiro para pagar o caixão, só a placa e foi lá no bar beber, e deitou e dormiu e morreu. No outro dia amanheceu morto para fazer pirraça. Aí desamarrou o santo lá, os dois santos, para morrer, para fazer pirraça e deixar o dinheiro no banco lá para não dar para os outros. Foi tão ruim, tão ruim, tão ruim, que batia na gente, fazia a gente trabalhar, fazia a gente trabalhar de criança, não deixava a gente brincar. A gente ia brincar, ele pegava e batia na gente. E era tão ruim que batia na minha mãe de bainha de peixeira, tirava aquelas bainhas de peixeira, batia na minha mãe. Aí a polícia lá pegava ele, batia nele, levava ele preso. Dali a pouco ele já saía. E era desse jeito. Ele era ruim, mas era. Puxava peixeiro pra minha mãe. O bicho era ruim. Era ruim, mas era. Deve estar queimando lá no fogo do inferno pra ele prender. E é isso, pessoal. Nunca vi uma pessoa fazer isso? Um pai fazer uma coisa dessa com os filhos? Morrer e deixar o dinheiro no banco? Por que ele não passou no nome dos filhos? Isso aí tá errado, né? Eu não tenho coragem de fazer uma coisa dessa, não. Se eu tivesse, mesmo se eu tivesse um rio de dinheiro, eu não tinha coragem de fazer isso com o filho meu. Não tinha coragem de morrer e deixar dinheiro no banco sem passar no nome dos meus filhos, não. Se eu visse que eu tava pra morrer, eu falar, não, é aqui, ó, passar, já tô pra morrer mesmo. Pega esse dinheiro que tá aqui no meu nome, que é meu, passa no nome do meu filho aí, que aí depois ele vê o que ele faz, né? Tirava só o dinheiro para pagar meu caixão só, e o restante do dinheiro eu pegava e passava no nome do meu filho para ficar mais fácil. Que é para não dar bagunça, para não precisar arrumar advogado, para poder tirar o dinheiro. E eu não sou tão ruim igual ele, não. Não puxei do sangue dele, não. Meu sangue é outro. Ele falava para eu quando ele era vivo, ele falava: Mas você não é minha filha, não, você é filha de americano. Você não é minha filha, não, você é filha de americano. Aí morreu, não passou no dinheiro no meu nome, nada. E foi isso que aconteceu. Aí quando eu ia lá, ele falava assim, já sei o que você quer. Quando eu ia lá, ele falava, já sei o que você quer. Já sei o que você vê atrás. Já veio atrás de herança, de dinheiro, né? Aí quando eu ia lá, eu falava assim, você não é minha filha, não. Não é que você foi minha filha. Você é filho de americano, seu pai é americano. Seu pai mora lá na América. Nem sei, ninguém sabe se seu pai tá vivo, se tá morto. Fala desse jeito pra eu. Pra que eu não era filha dele. Desse jeito. É? E foi isso que aconteceu. Cada coisa que a gente vê nesse mundo, né? E é isso.